Precisa avisar, né? Também que tá gravando. Olá, boa tarde a todos que já estão aqui. Nós vamos aguardar 5 minutos para a entrada de todos e aí, na sequência, damos início, ok? Mas fiquem por aí, não somem não. Até já. Já sei que vai escurecer daqui a pouco, então já acendi a luz. Uma boa. Ah, o pessoal já está entrando. Ok. Tem 28 já, tá bom. Para quem acabou de chegar, nós estamos aguardando 5 minutos para que todos estejam presentes e, na sequência, damos início, ok? Ó, O link processo é o mesmo para todo mundo, né? Oi, Dionísio, O link de acesso é o mesmo para todos os participantes, né? para quem se inscreveu, sim. Tá. A minha comunicação que está me perguntando. Para quem acabou de entrar, estamos a 2 minutos de iniciar, estamos dando esse tempinho para que todos possam estar presentes na sala, ok? Estamos quase lá, daqui a 1 minuto vamos dar iniciar, ok? Podemos iniciar, Letícia? Nossos 5 minutos de prazo para que todos entrem, ok? Eita, ótimo. Então tá. Bom, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar Principais Prêmios de Design no Brasil em 2025. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Barbosa, sou colunista de design e hoje estou à frente da newsletter Mônica Barbosa Recebe, uma conversa muito boa sobre comportamento, design e mercado. Convido a todos a assinarem. Por lá sempre temos notícias frescas. A newsletter é semanal e conta com uma entrevista de personalidades internacionais e também nacionais toda semana. Para se inscrever, basta ir no meu Instagram, Mônica Barbosa BR. Na minha bio tem o link. Vai ser um prazer recebê-los, ok? A nossa dinâmica de hoje, eu serei a coordenadora dessa webinar e vou fazer aqui a mediação na nossa conversa.
Vou passar para vocês a dinâmica. Eu farei a apresentação dos nossos convidados ilustres aqui. Na sequência, cada um fará uma apresentação sobre o tema, em torno de 7 minutos, e logo passamos para perguntas de vocês, tá? Eu peço a todos que acessem o QIA, tá? Aquela setinha interrogação QEA, que tem na barra de vocês aí embaixo. Através desse espaço, vocês fazem as perguntas. Se quiserem direcionar a pergunta a um dos apresentadores específicos, basta colocar o nome dele, ok? Então, vamos dar início. Premiações de design, gente, vão muito além de troféus. Elas reconhecem talentos, elas validam ideias e ajudam a mapear o que há de mais relevante no cenário criativo. E hoje vamos olhar para os prêmios que moldam as narrativas que impulsionam carreiras e dão visibilidade ao que realmente importa no design brasileiro. Tá? Conosco hoje nós temos presente Juliana Buso, Relações Internacionais do Centro Brasil Design e representante do design do IF Design Brasil. Letícia Castro, diretora superintendente do Centro Brasil Design, coordenadora do Design for Better World Awards. Dionísio hoje eu estou de Bortoli, certo, Dionísio? Desculpa, que é arquiteto e designer, coordenador do prêmio Salão Design. E Giovanni Vanucci, sócio da Vanucci Brand Design e diretor-geral do BDA, Prêmio Brasil de Design, nesse ano de 2025. Eu agora passo a bola para a Letícia, que tem 7 minutos para fazer a sua explanação sobre o nosso tema de hoje, que é Principais Prêmios de Design no Brasil em 2025. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, Mônica. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês aqui hoje para compartilhar um pouquinho sobre essas premiações incríveis que nós temos aqui. Acho que uma oportunidade ímpar, né, de mostrar o trabalho dos nossos criativos, das nossas empresas, de vivenciar essa oportunidade que é participar das premiações de design. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Design for a Better World Award, que é uma premiação que foi criada pelo Centro Brasil Design e que esse ano está entrando na 5ª edição. É muito gratificante a gente ver o quanto a gente tem uma participação significativa de empresários e criativos com projetos voltados a um mundo melhor. Desde a primeira edição, a gente já teve mais de 1.000 participantes no prêmio e hoje totalizamos 200 projetos premiados, que tem gerado para a gente um repertório super impactante de projetos que trazem soluções das mais diferentes, para os principais problemas e desafios globais que a gente vem enfrentando. Então, é o design com aquele olhar realmente de impacto positivo, o design que traz solução para um mundo melhor, o design que vem resolver os mais diversos problemas e desafios que a gente tem vivenciado hoje em dia. E para falar um pouquinho mais do Design for a Better World Award para vocês, eu quero dizer que a ideia do prêmio é que o design ele vai um pouco além daquilo que a gente tem como entendimento básico do design mesmo. Então, a gente tem 6 categorias diferentes dentro da premiação e diversas, mais de 30 subcategorias. Todas essas informações vocês conseguem encontrar no site do prêmio de uma forma muito simples e objetiva. Já vou comentar aqui, é o www.dfbwaward.com e eu vou falar rapidamente quais são as principais 6 categorias que a gente tem. Então, primeiro, design de produtos, e aí temos diversas subcategorias nessas áreas, para vocês entenderem que tem uma gama imensa de participação. Temos design de serviços, que é o olhar mais direcionado para a relação produto-serviço, ou como que a gente pode, de fato, entregar um serviço para as pessoas, esse entendimento daquilo, dessa amplitude do design. Temos uma categoria chamada Arquitetura e Cidades, onde a gente contempla soluções para as cidades, espaços comunitários, ambientes onde vivemos, cidades inteligentes,
as edificações propriamente ditas. Então, a mais variada, grandes variações dentro dessa área de arquitetura e cidades também. Depois a gente segue para o digital, e aí a gente vai falar de projetos como vídeos e animações, aplicativos, softwares, jogos, sites, plataformas. Entra aqui também a área de UX, UI, e depois seguimos para a categoria de design gráfico, que é uma categoria que compreende daí as áreas de branding, de comunicação, campanhas, identidade visual, sinalização, publicações, entre outros. E por fim, temos a categoria de embalagem, que vai olhar justamente para a embalagem de uma forma geral, nas mais diversas áreas, como alimentos, bebidas, cosméticos, perfumaria, bem-estar, medicamentos, produtos de consumo, etc. Todas as embalagens que a gente pode considerar dentro desse quesito. E uma coisa super importante que eu tenho para falar para vocês aqui é que a gente também tem a categoria conceito. Dentro de todas essas categorias, a gente tem a opção de escrever em conceito, que é para aqueles projetos de estudantes ou projetos de conceito propriamente dito, que não necessariamente estão no mercado ou que não irão para o mercado. Seguindo ali, tentando cumprir com o meu tempo, a gente falar um pouquinho dos critérios de premiação. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque o Design for a Better World, ele tem critérios um pouco diferentes. Então, a gente vai falar de o critério design, o critério inovação, que é a questão quando a gente olha para a solução de um problema, propriamente dito, o critério impacto socioeconômico e, por fim, o critério impacto ambiental. Então, quando você for inscrever o seu projeto no Design for a Better World Award, você vai ter que defender esses 4 critérios dentro do seu formulário de inscrição. O que mais é importante a gente falar sobre essa premiação que tem essa característica tão diferente, que é olhar para o design de um mundo melhor? Existem vários benefícios para participar do DFBW Award. O primeiro deles, visibilidade. Depois nós temos uma cerimônia de premiação super legal que acontece em Curitiba, cidade do design pela Unesco, no Museu Oscar Niemeyer, que é um espaço super bacana. A cerimônia acontece dia 27 de novembro. Eu já vou deixar todos vocês convidados, porque eu sei que todo mundo vai se inscrever e eu quero ver todos participando da cerimônia de premiação. A ideia de que é o único prêmio que nós temos que vai dar um feedback do júri. Então, todos os projetos inscritos recebem um feedback do júri, dizendo como seu projeto foi, qual a melhor nota, ou onde que você ainda pode melhorar. E a ideia é justamente dar um resultado positivo para todos os participantes. E, por fim, vou falar um pouquinho para vocês de prazo. As inscrições para o DFBW Award são super simples. A gente tem uma única taxa de inscrição, que agora está no valor de R$ 490, porque a gente já está no período do deadline, ou seja, é a última chance de participar. E as inscrições vão até o dia 10 de setembro. Você pode comprar o seu crédito já, deixar o seu crédito comprado e depois você tem até o dia 10 de setembro para fazer o upload das informações. Então, não dá para perder tempo. Uma oportunidade super legal de participar, uma oportunidade super importante de visibilidade. E eu vou terminar de falar por aqui para cumprir os meus 7 minutinhos, que é o espaço que eu tinha. E deixo aqui para vocês fazerem as perguntinhas. A gente segue com as perguntas e aí eu posso tirar as dúvidas de quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Design for a Better World Award. Obrigada, Mônica. Obrigada, Letícia. Muito legal isso que você comentou. E essa semana, escrevendo uma das matérias para a minha newsletter, o que me chamou muita atenção foi um prêmio da Associação de Arquitetos de Sydney, onde os jurados deram esse feedback para todos os participantes, e principalmente dos prêmios vencedores. E, na realidade, mais do que mostrar e falar dos vencedores, estou falando justamente sobre isso que me chamou muita atenção, que fica um aprendizado, é uma escola. E sábado na News, tá, gente? Essa matéria, isso me chamou muita atenção, isso é muito legal. Agora, muito obrigada, eu passo a bola para Juliana, por favor. Oi, galera, quero dar boa noite, ó, boa tarde para todos, né?
É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana, do Centro Brasil Design, mas também a gente representa o IF Design Award aqui no Brasil. O IF, na verdade, ele é tido hoje como o Oscar do design mundial, é um dos prêmios mais completos do mundo e recebe mais de 11 mil projetos inscritos dentro das 9 categorias da premiação. Então, é o que a gente chama de prêmio completo. O que você pensar cabe no IF. E o Centro Brasil Design, a gente está aqui, a nossa equipe está aqui para ajudar você a colocar o teu projeto dentro da disciplina e da categoria mais adequada para ele, tá? E que mais chances de sucesso ele vai ter. O IF, ele tem hoje um dos maiores júris do mundo, tá? Ele acontece em 2 etapas, então tem a pré-seleção online e tem o júri final. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção e se dedicar na inscrição do IF, tá? O IF é um super investimento, a gente tem depoimentos aí de empresas, de estúdios de design, estúdios de arquitetura, empresas de pequeno, médio e grande porte, falando que o IF mudou o patamar da empresa, tá? A gente tem, inclusive, o Itaú é a empresa que mais inscreve e mais tem prêmios IF no Brasil hoje, né? Um banco. Então, toda a equipe de design recebe esse reconhecimento internacional. O legal do IF é o seguinte: tem espaço para você fazer a sua inscrição, né? Você precisa de imagem, vídeo, texto, tá? E também um PDF de no máximo 8 páginas. Eu tenho aqui todo o material. Se você tiver interesse no IF, pode entrar em contato comigo pelo e-mail juliana.buzo@ifdesign.com ou pelo Centro Brasil Design também, tá? O IF tem hoje 9 disciplinas. Então, produto, embalagem, branding and communication, interior architecture, arquitetura, conceitos. Conceitos, é importante a gente abrir um parênteses aqui, que são projetos de indústria, tá? Não tem nada a ver com projetos de estudantes, eu já falo isso. Hoje tem a categoria disciplina Service, System and Process Design, que entra todos os projetos de design de serviço, UX e UI, tá? A disciplina conceito, dentro do IF Design Award 2026, né, que agora estão com as inscrições abertas, cabem conceitos profissionais, ou seja, projetos que às vezes não vão entrar no mercado nos próximos 2 anos. Tá? E o IF também, ele tem essa janela. São projetos de 2 anos atrás ou que serão lançados até o final de 2026. Essa é a janela do IF. E assim, tem várias subcategorias. Às vezes rola uma dúvida aí se o teu projeto cabe em UX, cabe em Service Design, e aí o Centro Brasil Design ajuda você a colocar aí também na melhor categoria. E o IF tem também feedback para todos os inscritos, tá? Dentro dos 5 critérios. Você precisa defender o seu projeto dentro dos 5 critérios do IF: ideia, forma, função, diferenciação e sustentabilidade. Um grande diferencial do IF é que no júri existem o que eles chamam de eco-experts, que são especialistas em sustentabilidade, que vão também ler todo o teu material e vão, se o júri perguntar, acontece muito isso, o júri, na verdade, eles pedem para esses experts também avaliarem junto com eles alguns dos projetos inscritos. Então, assim, é muito legal colocar na descrição coisas que o jurado não está enxergando no projeto que você inscreveu. O Centro Brasil Design ajuda você também, junto com os textos e todo o material. E é muito bom também colocar fatos e dados, números. Isso ajuda o júri e também contextualizar o projeto. Por exemplo, Brasil, a gente sabe que em nível global é um país muito único e tem os seus critérios, tem o seu conceito. Isso é muito legal falar para o júri também, tá? Então, datas. O IF está com as inscrições no prazo regular abertas até o dia 26 de setembro. E existem 3 taxas envolvidas: a taxa de inscrição, a taxa do júri e a taxa para premiados. Então, se você for premiado no IF, você paga uma taxa.
A taxa de inscrição agora no período regular custa 400 euros. A taxa do júri você vai pagar em dezembro. Se o teu projeto passar pela pré-seleção online, custa 300 euros. E se o teu projeto for premiado pelo júri final, parênteses aqui, se você vai inscrever um produto ou uma embalagem, é legal mandar o produto para a Alemanha para o júri final. A gente tem aí todo um esquema de logística e pode dar as dicas para você. Mas o winner fee, que eles chamam a taxa de premiado, varia entre 2.900 a 3.300 euros, dependendo da disciplina que o teu projeto está inscrito. Bom, acho que é isso. O IF tem toda uma plataforma, que é o MyIF, tem tudo no ifdesign.com. Você pode fazer o seu login, pagar a taxa de inscrição e mudar a sua inscrição até o dia 5 de novembro, que é o dia do deadline. Acho que é isso. Legal, Juliana, obrigada. O que eu gosto, e eu acho que participar do IF é muito importante, por tudo que a gente já falou e tem dito, pelo acesso e pela divulgação que você tem nessa participação. É impossível para qualquer editor, jornalista ou veículo deixar de publicar os participantes brasileiros e os vencedores em suas plataformas. Então, gente, é garantido a divulgação. Isso é muito legal. Agora eu passo a bola para Dionísio, quero muito te ouvir. Tudo bom, gente? Já acionei meu cronômetro aqui. Se eu me estender, pode me cortar. Bom, o Prêmio Salão Design, então, rapidamente, vou falar sobre o prêmio, né? O Prêmio Salão Design é o prêmio moveleiro mais antigo da América Latina, tem quase 40 anos, 38, vai fazer. Já estamos na 27ª edição e durante muito tempo o prêmio premiou, durante muito tempo não, um período, ele premiou vários itens, né, como utensílios domésticos, enfim, e depois o prêmio acabou voltando atrás, como ele é promovido pelo Sindimóveis, que é o Sindicato da Indústria Moveleira de Bento Gonçalves, o maior polo moveleiro brasileiro, e o prêmio foi inventado pelo Sindimóveis, né, foi criado em 1988 pelo Sindimóveis, exatamente com o intuito de fazer uma ponte entre designers e seu design e a indústria, que isso lá nos anos 80 não havia, existia um gap entre esses dois lugares, e aí precisava se fazer uma ponte. Então o prêmio surgiu com esse intuito e acabou se consolidando, então estamos aí há quase 40 anos. Por fim, o prêmio, então é promovido pelo Sindimóveis. Todos os anos, todas as edições, em cada edição, uma série de patrocinadores. Terminamos a edição 2025 agora em abril de 2025 e estamos iniciando a 27ª edição, que começa a acontecer final desse ano. Ou seja, as inscrições, regulamento, enfim, abrem no final do ano. O Prêmio Salão Design, nesses quase 40 anos, já teve mais de 16.500 projetos inscritos, já teve mais de 23.000 designers, pessoas, né, designers participando, já teve mais de quase 500 projetos inscritos, e o prêmio sempre teve uma peculiaridade, assim, do tipo, no regulamento a gente lança 5 categorias, que podem ser premiadas até 20 produtos, né, com prêmio, menção, enfim, mas o prêmio nunca teve o compromisso de premiar por premiar, então os números eles são muito variados, então a gente não tem uma rotina de premiação. Em cada edição, o número pode variar de 10 a 20, a 18, 16, porque depende dos produtos e depende do júri, né? A qualidade do prêmio sempre foi destinada exclusivamente, então, por móveis, né? Porque é promovido pelo Sindicato da Indústria Moveleira, faz sentido, né? E tudo isso que sempre foi feito em função do design brasileiro é contado quando se encerra o prêmio, que a gente encerra a exposição dos premiados na Feira Móvel Sul, que acontece em Bento Gonçalves, que também é promovida pelo Sindimóveis. Nessa feira, a gente está falando aí de um público de mais de 20.000 pessoas, 5, 6 dias de feira, eram 6, agora são 5, e agora são 4, perdão. E a gente tem um público de mais de 50 países circulando pela feira e vendo a exposição. Então, isso realmente é uma coisa que motiva, porque daí quando a gente tem o catálogo, e todos os anos é feito um catálogo impresso de todos os premiados e todos os finalistas,
e esse documento ele voa, sabe? Ele vai para o mundo. A gente tem inscritos no Prêmio Salão Design mais de 40 países de todos os continentes do globo terrestre. Quer dizer, isso é meio surreal até a gente falar, né, de um prêmio que acontece aqui no sul do Brasil, tipo, parece meio maluco dizer isso, mas a abrangência é tanta, porque o design moveleiro brasileiro é um design que é reconhecido, sabe? É um design que a gente, graças a Deus, passados esses anos, a gente hoje o IF enxerga isso, porque a quantidade de premiados, né, Juliana, que brasileiros, isso é incrível, sabe? Eu sou um super, assim, entusiasta disso, porque eu sou arquiteto, sou designer, trabalho com a indústria moveleira e trabalho com o Salão Design. E para mim é incrível olhar para o mundo e dizer assim, mundo, olha o que olha o que o design brasileiro está fazendo pelo mobiliário do mundo, né? Isso é incrível. A nossa identidade, a nossa alma brasileira, a nossa criatividade, isso é incrível. Então, o prêmio tem esse intuito, né, de fazer isso. E aposta nisso, né? Assim, o sindicato, né? O Sindimóveis sempre apostou nisso em todos esses anos. O prêmio nunca teve função financeira, nunca teve objetivo de ganhar dinheiro, nada. É única e exclusivamente fomentar o design brasileiro para o moveleiro. É isso. E é por isso que é importante que os designers entendam isso assim e apostem. E aí o intuito dessa nova edição é a gente estar apostando, né? O prêmio vai apostar, vai incentivar projetos baseados em 10 categorias. As categorias vão mudar. Nós tínhamos 5 categorias até o ano passado. Antes eram espaços em transformação, identidade brasileira, uso do painel, tecnologia, sustentabilidade e experiências positivas. A partir de agora, teremos 10 categorias, e essas categorias serão por tipologia. Então, teremos sentar, descansar, acolher, colecionar, enfim. Então, cada projeto se adequa a essa tipologia de produto. Então, por exemplo, sentar é cadeira. Então, cadeiras concorrem com cadeiras, sofás concorrem com sofás, e assim por diante. Isso em determinadas tipologias, né? E aí, o intuito, sempre destinado a estudantes e profissionais. Depois da pandemia, infelizmente, as participações de estudantes elas diminuíram consideravelmente. Não se sabe exatamente por quê, mas então gostaria de instigar todos os alunos que estejam nos ouvindo que participem de prêmios de design, porque a gente precisa dessa força, precisa desse intelecto e dessa disruptividade que o estudante tem no seu design moveleiro, e é importante para o mercado lá no futuro, né? Outra coisa é o júri, né? Sempre um júri muito atento, muito importante, assim, com valor. E outra coisa que eu quero comentar é sobre, então, o intuito de fazer o próximo prêmio pensando em novos materiais, para que os designers testem materiais, testem formas, não tenham medo de testar, não tenham medo, porque a indústria está realmente aberta à manufatura, a indústria entendeu, a indústria moveleira, estou falando, obviamente, ela entendeu que ela precisa se abrir para isso, e o designer, né, o arquiteto, o designer de interiores, enfim, o criativo, que participar de um prêmio como o Prêmio Salão Design, deve apostar nisso. Não tenha medo de desenhar, não tenha medo de testar novos materiais, tudo novo, que o mercado precisa. E eu acho que é isso também. Eu já me deu os 7 minutos, acho que falei. Qualquer dúvida, o site do Prêmio Salão Design é salãodesign.com.br. Lá vocês encontram todo o histórico do Prêmio Salão Design, todos os catálogos das últimas 17, 18 edições, estão todos em PDF. Então tem um histórico lá, que é legal também a gente olhar o catálogo e ver, nossa, olha o que se fazia no Brasil em 92, sabe? Assim, é incrível isso. Que a gente enxerga assim identidade brasileira, sabe? Andando pelos anos, assim, é bonito de ver. E é isso. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, por e-mail, por ligação, tem todas as informações no site do prêmio. É isso. Legal, Dionísio falou e falou muito bem. Fiquei feliz em saber dessa abrangência internacional do prêmio, que eu de verdade não sabia, tá? Estou aqui puxando a minha orelha, e obrigado por essa informação, e fiquei muito feliz com essa nova denominação para as categorias. Eu acho que elas vêm muito de encontro a um vocabulário que justifica e que cria desejo no consumidor a querer e a comprar um produto. Então, parabéns, gostei do que ouvi, viu? Giovanni, agora é com você.
Olá, boa tarde a todas e todos. Eu espero que a internet não dê um truque em mim, que hoje, justamente hoje, ela estava oscilando. Então, assim, eu sou diretor-geral do BDA, né, esse ano, assim como fui o ano passado, e o BDA esse ano é um BDA especial, porque além de ser a 15ª edição, a gente está comemorando também 20 anos da fundação da B-Design, né, da qual eu participei, inclusive, há justamente 20 anos atrás. E o BDA é um prêmio muito abrangente, que a gente tem, cada ano a gente inventa uma categoria, né? Então, assim, o ano passado a gente inventou a categoria de internacionalização, que é uma categoria muito importante, onde os projetos de designers ou escritórios ou estúdios brasileiros feitos para clientes internacionais entram nessa categoria e são julgados por um jurado internacional, né? A gente achou importante esse olhar de fora para projetos brasileiros, né? Então isso é interessante. E esse ano a gente criou a categoria de interatividade. Já existe a categoria já existia a categoria digital, mas agora a gente criou essa categoria mais específica ainda, que é de interatividade também. E além das categorias mais entre aspas, clássicas, né? Então, tipo, design de produto, design gráfico, editorial, embalagem, por aí afora. A gente tem também categorias diferentes, tipo de impacto social, onde a gente vê projetos de design onde esse foco seja importante. A gente tem a categoria de design futuro também, que é uma categoria também que mira projetos de design que tem essa visão de futuro do que o design pode contribuir, não só para o que é hoje, mas também o que pode contribuir daqui para frente também, né? E tem a categoria de destaques também, que vai escolher, seja um profissional, seja um escritório, um estúdio de design, que se destaque naquele momento, né? Então, a gente, nesse período desse ano aí, a gente tem o sistema de votação a gente tem presidentes de júri e tem os jurados, e tem duas etapas. Numa primeira etapa, a gente tem os jurados e os presidentes dão notas para os projetos, isso vai definir uma shortlist, e numa segunda etapa, a gente tem os projetos que entraram nas shortlists, a gente vai atribuir os prêmios, que sejam ouro, prata ou bronze. E uma vez definidos esses ouro, prata e bronze, os júris, os presidentes de júri de todas as categorias se reúnem para definir os Grand Prix de cada categoria, né? Então, entrar na shortlist já é um grande diferencial, né? Porque a gente tem um número, sei lá, o ano passado a gente teve quase 1.300 inscrições, né? Então, você já passar por esse filtro e cair no shortlist já é um mérito do seu projeto, né? E aí você ser premiado, você alcança também outro patamar. E o Grand Prix, obviamente, dá o destaque. Tem categorias que às vezes não tem Grand Prix, né? Então o jurado é bastante rigoroso na escolha dos Grand Prix, né? E eu queria passar uma coisa muito interessante, que o ano passado a gente teve dois projetos de estudantes que ganharam Grand Prix, tá? Então, assim, é muito legal ver que não só os profissionais, mas a qualidade dos projetos estudantis foi tão marcante que eles acabaram, inclusive, ganhando o Grand Prix, né? Então, estudantes se animem a se inscrever também. E eu acho que teve uma grande mudança no BDA, né? Nessas 15 edições. No começo, ele era quase automático, assim, os projetos que se inscreviam e ganhavam prêmios, sejam internacionais, sejam nacionais, eles passavam por esse filtro e quem pontuava mais nessas premiações automaticamente ganhava os prêmios do BDA.
Isso foi mudando ao longo do tempo, né? Então, isso abriu muito mais possibilidades, sei lá, de escritórios menores, de estúdios menores, de profissionais independentes conseguirem se inscrever, porque a taxa não é tão alta, né? Diferente de como era antes, que tinha que se inscrever em vários prêmios para você ganhar pontos e ganhar. Hoje em dia não, né? Então a gente é muito feliz também de ver que surge no BDA surgem estúdios, escritórios e profissionais que não são tão conhecidos nacionalmente, mas que têm no BDA uma possibilidade de expor e mostrar os seus projetos, né? Então, o BDA tem muito esse papel de ser uma vitrine de profissionais que não têm tanta visibilidade até o momento que são premiados, e mais, né? A gente tem cada vez mais designers de todo o Brasil, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito questão de ter, não só como projeto, mas também como jurados também, seja como presidente, seja como jurados também, de ter representantes de todas as áreas do país, sair do velho eixo Rio-São Paulo, né? Acho que esse olhar para projetos de fora é uma coisa que nos interessa muito, né? Vai ter uma premiação no dia 15 de dezembro, então já anotem aí, já coloquem já na agenda, dia 15 de... É uma premiação muito legal, porque é um momento de encontro, as pessoas adoram se encontrar, justamente gente que é premiada de fora vem aqui para São Paulo, tal. Então, assim, é um momento de interação e de as pessoas se conhecerem, né? Às vezes se conhece de nome, mas não conhece pessoalmente, né? Então isso é legal também. É, é, deixa eu aproveitar em relação ao IFE, né, Juliana? Quem ganha quem ganhou o BDA o ano passado e quem vai ser shortlist esse ano, pela nossa relação com o CBD e com o próprio IFE, passa direto para a segunda fase de julgamento, tá? Então, isso também é um ganho a mais, né, de você participar do BDA, que você tem essa oportunidade de já passar por esse primeiro filtro do IFE, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Uma coisa que é importante, a AB Design não participa do júri, tá? Então é uma coisa absolutamente isenta. Os presidentes de júri indicam jurados, a AB Design indica alguns jurados também, mas a votação dos projetos é completamente isenta em relação à Benzá. A Benzá não interfere de nenhuma maneira na premiação, tá? E em relação ao catálogo também que o Dionísio falou, o ano passado a gente conseguiu que na hora que os prêmios saíram, o catálogo já estivesse também online, né? Um catálogo digital, e ter essa coisa, né? De você estar presente e as pessoas conseguirem acessar os projetos premiados. Isso tem muito valor das pessoas verem, né, os projetos que foram premiados no BDA. Então, eu estou à disposição, meu tempo acabou também. E, enfim, se tiverem perguntas, eu estou à disposição aqui também. Legal, Giovanni. Gente, vou falar aqui do BDA. É uma dos prêmios que tem as festas mais descoladas. Então, seja você um designer, principalmente estudante, escritório novo, não deixe de comparecer, porque lá é a hora de fazer o seu network. Todos vão, é impressionante, é um prêmio que tem muito prestigiado pelos profissionais, e lá vocês vão conhecer todo mundo, isso é muito legal. Né? O Giovanni até citou isso, é realmente um espaço para a gente conhecer as pessoas, e fica aqui a dica, tá? Pelo comentário do Giovanni, eu vou jogar uma pergunta para a Juliana, e na sequência já vou abrir aqui algumas perguntas que já chegaram. Juliana, o Giovanni comentou, né, dessa colaboração, né, e que existe entre o IFE e o BDA. Eu queria que você falasse se existe essa cooperação e como é que é essa integração do IFE com os prêmios, outras premiações aqui do Brasil, por favor. Legal, legal. É isso aí, pessoal. O IFE tem a cooperação, é o que a gente chama de Award Cooperation, com 5 prêmios nacionais: Salão
Design, DFBW, BDA, Abre e Bornancini, tá? Obviamente que as edições mudam um pouquinho de um para outro, né? Por exemplo, o Salão a gente considera os premiados agora, né, desse ano, e o BDA 2024, quem é premiado, tanto prata, ouro e bronze, e os shortlist de 2025, obviamente que a gente vai ter aí um tempo bem curto para fazer as inscrições. Ano passado eu quase enlouqueci, mas vai dar certo. E o DFBW também, todos os premiados do DFBW 23 e 24 também tem essa possibilidade de cooperação. O que acontece com a cooperação? Você precisa mandar um e-mail para mim e eu vou mandar um link específico do IF para você garantir essa isenção de taxa de inscrição. Então, você economiza aí de 300 a 500 euros da taxa de inscrição e mais, o mais importante é pular a pré-seleção online do IF, que derruba em torno de 50% dos projetos. O IF tem aí em torno de 11 a 12 mil projetos inscritos em nível global, mais de 55 nações participando do IF, e a pré-selection derruba 50%, tá? A gente já teve ano que no Brasil a gente teve quase 60% de projetos brasileiros derrubados na pré-seleção, né, por causa da, da, da pré-seleção que é digital. Então você passa direto para o júri final. Então a tua chance dentro do Award Cooperation é muito maior, tá? E aí é bem importante a gente enfatizar que para valer essa inscrição precisa fazer por meio desse link, e você precisa me mandar um e-mail falando que você é premiado em uma dessas 5 premiações, e aí eu te encaminho o link e todas as regras, mas é basicamente isso. E com o Award Cooperation, você só tem que pagar a taxa de inscrição e, se for premiado, a taxa de premiados do IF Design Award. Ok, Juliana, aqui tem uma pergunta da Marielle complementar, Cordeiro Rocha, que vai justamente na sequência. Fala, Dionísio, desculpa. Deixa eu complementar, eu esqueci Claro. de falar também que é muito legal isso, essa cooperação, porque o Prêmio Salão Design em 2023, dos premiados, foram 12, 2 premiados foram premiados no IF Awards 2025, 2024, 2025, esse ano. Uhum. E dos cento e poucos finalistas, nós tivemos 4 projetos premiados no IF Awards. Isso é muito incrível para o design brasileiro, gente. Isso é uma coisa, realmente assim, de uma relevância, né? Por favor, assim, designers que estejam nos ouvindo, por favor, assim, acreditem no nosso design. Super. Super. Bom, então a pergunta agora, Juliana, acho que é para você mesmo, é da Marielle Cordeiro Rocha. Ela pergunta se os estudantes precisam pagar as taxas se forem premiados como finalista. E a outra Não, pergunta... pessoal, eu... Não, tá. Ah, tá. É a Pode mesma, ir. não precisa. Tá, mas é Não, o não, seguinte, responde, existe depois eu faço a outra. Depois eu faço outra. Tá. É o seguinte, existe o IF Design Student Award, tá? O IF Design Award, ele é único e exclusivamente para projetos que estão no mercado ou serão lançados no mercado, para indústria, tá? Indústria, claro, daí projetos de arquitetura, UX, UI, mas o IF tem um prêmio específico para estudantes. E o legal é que esse prêmio, o IF Design Student Award, ele é coordenado pelo IF Design Foundation. Então, ele abre agora as inscrições, vai até janeiro, inclusive as inscrições estão abertas, vão até janeiro, tá? E é um prêmio exclusivo para estudantes. Esse prêmio IF Design Student Award, as categorias são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? E aí tem uma prancha que você precisa fazer imagem e texto. Todo ano a gente tem estudantes brasileiros premiados, o que é muito legal. E esse ano a gente bateu um recorde que a gente teve 106 projetos de estudantes inscritos no IF e 3 foram premiados. Os projetos são sensacionais. Se você quiser conferir, tá lá no Instagram do Centro Brasil Design. A cerimônia foi em Bilbao, na Espanha, e os 3 foram. E assim, o feedback que a gente teve foi que eles tiveram um retorno super legal de mídia e dos projetos, inclusive de investidores e tudo mais. Assim, a mídia realmente deu atenção para eles, e para estudantes você não paga taxa nenhuma, tá? E você tem a possibilidade de ganhar premiação em dinheiro. O IF distribui 50 mil euros entre os premiados, e quem distribui esse valor são os jurados internacionais. E tem a participação no IF Student Design Award de mais de 60 diferentes nações. Então, é uma super concorrência, e a gente teve 3 projetos brasileiros premiados. Foi muito legal.
Que legal. A outra pergunta da Marielle, Juliana, é quais são as informações essenciais para que precisa conter no PDF de 8 páginas que você comentou? Alguma Legal. dica? Não, a dica sempre é não encher de texto, né? Colocar imagens claras, imagens boas do projeto. Por exemplo, se você vai inscrever uma plataforma digital, colocar as telas, colocar os textos como bullet points, né? Assim, para o júri, porque você tem que pensar no júri, ele está avaliando muito projeto mesmo, né? Na pré-seleção são mais de 11 mil projetos, obviamente que os jurados são divididos dentro das suas especialidades, mas mesmo assim eles avaliam muitos projetos, então você tem que catch the jury, né? Tem que ali pegar o jurado mesmo, explicar o que é, com qual benefício, contextualizar, então colocar no PDF um material extra, né? Não colocar as mesmas, você pode subir até 7 imagens no PDF, colocar outras imagens, e ser bem objetivo aí nessas pranchas e um design bem clean, que tem gente que faz muito, assim, muitos grafismos e tal, lembrando que o IF é um prêmio alemão, então tudo bem clean, bem limpo, isso é legal, é isso. Legal. Enquanto chegam outras perguntas aqui, porque esses meus colegas explicaram tão bem que eu acho que não tem dúvida, mas eu, como jornalista, sabe como é, né? Sempre quero cutucar e tenho perguntas aqui. Letícia, me diz o seguinte: projetos que não estão no mercado podem participar do DFBW? Podem sim. Até eu quero complementar um pouquinho o que a Ju falou, essa questão do material do júri, antes de responder, ela vale para todos os prêmios, né? Eu acho que os jurados, em geral, vão querer receber um material bem organizado, bem qualificado, sem adjetivos, para que eles possam avaliar. Então, eu acho que esse é um cuidado geral. Claro que o PDF de 8 páginas é para o IFE, mas as características, né, de montar esse material, ter um bom vídeo de defesa, imagens claras que atraiam a atenção do júri, é bem importante, né? Hoje em dia, quase todos os prêmios têm tido essa etapa online ou acontecem todo online. Então, acho que é bem importante a gente ter esse cuidado na elaboração do material. E sobre os projetos do Design for a Better World Award, quando a gente tem um projeto que não está no mercado ou que não vai para o mercado, dá para inscrever sim, e a gente pode participar na categoria de conceito. Então, a gente, desde a primeira edição do prêmio, tem trabalhado com essa categoria e a gente tem tido uma participação bastante grande de estudantes e de empresas que têm projetos que estão em desenvolvimento ou projetos de conceito mesmo, que são aqueles projetos que são experimentais, digamos assim, projetos que não estão no mercado, que não irão para o mercado, mas que utilizam as premiações de design até para entender como é que o público absorve aquela nova ideia, aquele novo conceito. Então, sim, dá para a gente trabalhar esses projetos e aí, dentro de todas as categorias do Design for a Better World Award, a gente consegue trabalhar com essa possibilidade de conceito e no formulário de inscrição você seleciona lá a categoria, por exemplo, design de produtos e a subcategoria conceito. Design gráfico, a subcategoria conceito. E aí o júri avalia e a premiação de conceito também é feita separadamente. Temos uma pergunta aqui do Samuel, acredito que novamente seja para a Juliana, que falando especificamente sobre as questões das categorias estudantis, preciso necessariamente ser linkado a alguma universidade ou pode ser apenas um projeto pessoal? Então, essa regra, ainda bem que o Samuel comentou isso, tem que ser projetos desenvolvidos dentro da universidade. Aí um projeto pessoal teria que inscrever no IF Design Award dentro de conceito, por exemplo, né? Da categoria conceito, e aí isso implica todas as taxas. Mas o IF Design Student Award, ele é específico para projetos desenvolvidos junto com a universidade. Inclusive, você tem que subir lá a carteirinha ou comprovar que você está estudando design. E tem que ser design mesmo, que ele até comenta aqui que, apesar de ser diretor de arte, ele está na pós-graduação em neurociência. Então, que afasta um pouquinho do curso, mas ele pode participar, né? Pode. E dentre esses prêmios, há a possibilidade, se sim, em quais categorias e com... Quer dizer, então pode estar respondido, né? Ele pode entrar em qualquer categoria, né? Sim, Né? do student, sim.
Ah, legal, bacana. O Design for a Better World Award não precisa ter universidade vinculada, ele pode ser estudante, e aí escrever o projeto como conceito, não precisa comprovar ser estudante, porque ele está escrevendo um projeto que não está no mercado e não necessariamente precisa ir para o mercado. Então, a participação é aberta. Legal. Dionísio, me tira uma dúvida, por favor, com essa construção desse novo olhar e categorias e conceito do prêmio, né? O que você espera, o que vocês estão esperando sobre os projetos inscritos? Me fala Primeiro, um pouquinho. a gente precisa muito fomentar estudante. O Prêmio São Design também são duas modalidades, profissional e estudante. A gente precisa que os estudantes escrevam seus projetos vinculados à universidade. O prêmio precisa comprovar a inscrição na universidade. E a gente precisa dessa disruptividade, entende? Que o estudante tem. Isso é muito importante, porque senão a gente precisa furar a bolha, entende? Porque senão a gente fica mais do mesmo, sabe? Assim, então é importante, ainda mais depois se a gente coloca um projeto desses assim no mercado, vai para a indústria, vai para o IF, entendeu? São projetos, a coisa toma uma proporção que a gente precisa dessa coisa, dessa criatividade, né? Então o prêmio espera efetivamente essa coisa nova, sabe? Assim, tanto dos estudantes como dos profissionais. Eu até não falei antes que a gente também tem duas fases, o prêmio tem duas fases, e a primeira fase é toda digital, onde os produtos são avaliados pelo primeiro júri. O segundo júri é físico, então quem passa, quem é finalista, precisa enviar o produto físico. Quando a gente. Isso é um meandro no Prêmio Salão Design, porque às vezes o premiado, o finalista fica meio com medo de mandar, porque ele mandou um projeto e aí ele não sabe se ele manda ou não. Tem que mandar o projeto físico, sabe? Tem que testar, tem que fazer um protótipo, ou às vezes tem o auxílio de uma indústria, ou de um marceneiro, ou de uma serralheria, enfim. Ele tem que testar, tem que botar a mão na massa, fazer o objeto e mandar para o júri avaliar, porque é aí que a gente constrói, né, de verdade, assim, a gente materializa, né, as ideias. Então, o prêmio espera efetivamente isso, né, que nessa nova edição, embora a gente tenha tido nessa última edição, que são os premiados de 2025 que vão para o IFE do ano que vem, a gente teve projetos aí que são projetos que já foram premiados, teve a Cama Querecha, inclusive, que já foi e já ganhou, foi premiado agora em 25, do Alexandre, aqui de Porto Alegre. Então, assim, quer dizer, são projetos que realmente, o Prêmio São José, a avaliação é toda feita às cegas, os jurados só sabem o nome e o número de inscrição. Mas é óbvio. E aí, antes alguém falou sobre produto, se o júri sabe ou não. O júri é isento, o júri é às cegas, eles não sabem de nada. Só que, obviamente, que se o produto é conhecido, se já apareceu numa revista, porque o prêmio não proíbe, por exemplo, a participação de um produto que já saiu na mídia, que já foi lançado, enfim, não proíbe. Mas é óbvio que o ineditismo é algo incrível para o júri, né? Se o júri já viu, já conhece. Talvez eles avaliem como ok, mas quanto mais inédito e mais uau, melhor para o júri, né? Então, é melhor para o designer e é melhor para o júri. E para o mercado, né? Melhor ainda. Então, Isso é verdade, Dionísio. Como muitas vezes juradas, quando isso acontece, tem o lado positivo, né? Olha, enfim, a gente conhece um pouco mais o produto, e o negativo é que a gente conhece bem o desempenho do produto e a gente pode identificar aí alguns pontos mais negativos da usabilidade, mesmo o receber desempenho do essa, produto no mercado, né? E canso de eu... receber essa pergunta. Oi? E eu canso de receber essa pergunta sobre Exato. isso. Eu Já vou, saiu eu no vou, a gente jornal, na revista, no site. Eu digo, olha, o designer é que tem que escolher se ele quer investir nisso, né? Para ser premiado. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Depende muito do júri também, né? O Tá. júri é A muito gente está crítico. indo aqui. Oi, desculpa, Dionísio, a gente está indo aqui para o final, mas eu acho que não tenho como não fazer essa pergunta para você. Vou pedir para você ser bem breve na resposta, que eu tenho mais uma pergunta para o Giovanni. Quando você fala que espera que o prêmio traga inovação, isso é uma demanda da indústria ou é o prêmio cutucando a indústria? Os dois. São as duas coisas. A indústria precisa desse fomento
e o designer precisa acreditar no disruptivo, sabe? Ele precisa acreditar no diferente, não ter medo de sair do material básico, que é madeira, metal, vidro, couro, tecido, entende? O designer brasileiro precisa acreditar de verdade na materialidade, pesquisar materiais, pesquisar novos materiais, compósitos, upcycling, reciclados, sabe? Novas maneiras de chegar a um determinado material. A gente tem o prêmio, tem o Madeiras Alternativas, que é apoiado pelo Serviço Florestal Brasileiro, que indica madeiras naturais brasileiras, do bioma brasileiro, que sejam utilizadas. A gente precisa que os designers utilizem essas madeiras, entende? Que o designer está acostumado a usar sempre a mesma madeira. É um grupo de madeiras, então a gente precisa pensar fora, sabe? O design brasileiro precisa disso. Então, isso que eu cutuquei que o prêmio vai fazer é uma cutucada às duas coisas, né? Ao designer e à indústria. E a indústria está aberta para isso. É isso que é importante também ser dito, né? A indústria moveleira está aberta para esse tipo de Essa era boa novidade. o questionamento mesmo. Giovanni, ah, eu participei, eu estava no momento que esse prêmio foi criado, que o BDA foi criado, eu era parceira nesse momento da Da esqueci, B-Design. da B-Design, exato, isso, obrigado. E eu sei o quanto foi caro para vocês, para todos os fundadores, a criação desse prêmio, como foi realmente é, extraordinário conseguir colocar ele em pé e manter ele por 15 anos, né? Eu sei que tem um esforço de todo mundo aí, e eu queria que você compartilhasse com a gente o que significa esse prêmio para o design, que olha para o design até 360, né? Aí para o designer gráfico, mais focado em embalagem, etc. Essa história eu acho que é uma história muito bonita que vale aqui você contar para a gente. O que eu acho, um pouco até que eu comentei antes, né? Eu acho que a grande qualidade do BDA hoje em dia, né? Que no BDA que começou como o Brasil Design Award e hoje em dia é Prêmio Brasileiro de Design, na verdade, é essa possibilidade de abrir espaço para muitos profissionais que eventualmente nunca apareceram, né? Então, eu mesmo fico surpreso muitas vezes quando eu vejo os premiados e os catálogos, por exemplo, a quantidade de gente excelente que eu não conhecia, apesar de estar há décadas aí no mercado, né? Então, eu acho que a grande qualidade do BDA é justamente essa, né? Ser uma vitrine que abre as portas para profissionais de todos os tamanhos e para todas as regiões do Brasil. Porque também não só a gente não conhece escritórios de estudos menores, mas também, sei lá, a gente aqui do Sul, Sudeste conhece pouco do Norte e Nordeste, né? Então, por exemplo, a gente gosta dessa coisa de ampliar, né? Então, a identidade visual de um ano foi feito com o pessoal de Goiás, agora o ano passado foi feito com as meninas da Bendito, que é do Rio Grande do Sul, por todo o problema que teve. Esse ano quem está fazendo é o Berna, que é lá de Belém, né? Até em função da COP, né? Então a gente também gosta de variar, não só, quer dizer, essa possibilidade de abrir o leque a gente acha fundamental, não só para quem apresenta os projetos, mas também para quem faz parte da estrutura do BDA, né? Eu acho que também, pegando um pouco esse gancho, a gente, de novo, esse ano vai ter transmissão ao vivo. A gente que acha isso é super importante, né? Uma vez que as pessoas muitas vezes não têm a possibilidade de se deslocar para São Paulo e tal, participar da cerimônia, pelo menos virtualmente, eu acho que é uma coisa importante, né? E aí eu quero aproveitar também o gancho da questão dos estudantes, que foi falado aí. No caso do BDA, é importante que a universidade inscreva, na verdade, tá? Então, tem um cadastro específico para inscrição de estudantes, que é a universidade que vai ser a intermediária entre os projetos estudantis e o BDA. E uma última coisa que se falou das pranchas, esse tipo de coisa, que eu também concordo 100%,
seja objetivo, né? Apresente o que é o melhor do seu projeto. E no caso do BDA, eu imagino que os outros também, a autoria não pode aparecer de jeito nenhum, tá? Então, assim, é uma coisa anônima e muitas vezes a pessoa esquece, tem na prancha, no cantinho, numa das pranchas, aparece o nome. E a gente fica com a maior dor no coração de ter que, de repente, desclassificar um excelente projeto, mas que, assim, a gente é rigoroso nisso, não dá para ter nenhum elemento que faça o reconhecimento daquele projeto, ou a marca, ou está escrito o nome. Então, assim, sejam muito cuidadosos na hora de fazer inscrição e de mandar seus projetos, tá? Lembrando que os projetos você pode comprar os créditos agora, mas você pode, o prazo de envio dos projetos até dia 2 de setembro, tá? Então, se você ainda não resolveu qual projeto você vai apresentar, tal, você pode comprar o crédito agora e fazer o upload dos projetos até dia 2 de setembro, tá bom? Legal, Giovanni, isso que você falou é uma grande verdade. Eu, no último prêmio que fui jurada, agora 4 meses atrás, eu fui essa vilã que identifiquei a etiqueta na peça e a gente desclassifica assim, a gente leva muito a sério, falo isso em todos os meus outros amigos que são jurados também, isso é uma verdade. E é Bom, chato, né? Às vezes o é projeto é bom chato, e por um descuido não tem jeito. eu teria certeza, especificamente nesse, que teria sido o grande vencedor, mas infelizmente regras são regras e a gente leva isso muito a sério. Afinal, o que não é sério não é design, certo? Letícia? Detalhe que eu esqueci, bem importante, estou olhando para ele aqui, ó, atrás de mim, que é o troféu do Design for a Better World Award. Eu não posso terminar esse webinar sem falar do nosso querido Curupira, que foi criado já na primeira edição do prêmio pela First Design Studio. É o nosso querido Curupira. E a cada edição ele é customizado por um criativo diferente. E a ideia é que o troféu seja, claro, sempre o mais sustentável possível. Esse é o Curupira da nossa última edição, foi feito pela CBAB mais G e pela Casulo, e foi feito todo em impressão 3D, tem todo um conceito que é transmitido por trás do Curupira, que é o protetor das florestas, né? Sempre com o olhinho olhando para o futuro, mas os pezinhos voltados para trás, porque a gente não pode esquecer das nossas tradições. Então, se a gente está falando de design, inovação, a gente também está falando de sustentabilidade, de uma forma geral, e a sustentabilidade tem a ver com isso, né? A gente olhar para a questão socioeconômica, para a questão do desenvolvimento, para a questão ambiental. E aí a gente traz esse ícone para nossa cerimônia de premiação. E esse ano o troféu Curupira ele está sendo customizado pela Design Bridge, que é um escritório de design que também já participa desde a primeira edição do prêmio, já ganhou com alguns projetos, e ele vai ser muito legal. Só posso dizer isso até agora. Logo, logo a gente vai divulgar um pouquinho sobre esse troféu Curupira. E mais legal dizer também que ele foi customizado junto com a Design Bridge pelo Estúdio Q, que é um estúdio de designers neurodivergentes, e também participou desse processo criativo do prêmio. Então, a ideia aí é justamente provocar, né? Tirar todo mundo do seu lugar comum com essa proposta de design para um mundo melhor. Então, deixar encerrar aqui a minha parte com o Curupira aqui para vocês. Se aguardem o próximo. Tá bom, então antes de encerrar, apareceu mais uma pergunta que eu achei bastante interessante, então eu vou colocar, é de um participante anônimo, que também não direciona a pergunta, mas eu acredito que todos possam responder. Ele diz o seguinte, que tem um projeto que está esperando, sem previsão de data, pela aprovação da prefeitura para implantação. Ele se encaixa na categoria conceito? Sim, encaixa em conceito, tranquilamente. No Design for a Sim. Better World agora, encaixa em conceito, e aí nos outros já não sei. No IF também. Uhum, no IF também. Então tá, No Giovanni? nosso, não. A gente tem que ter, o projeto tem que ser real, na verdade. Tem que ter ido para o mercado, seja um editorial, seja uma embalagem, seja um site, já nesse período aí desse último período de avaliação. Tá. E Dionísio tem essa o prêmio categoria? o prêmio ele não pode também, porque
Eu acredito que isso aí seja um projeto de arquitetura, ou de interiores, ou de alguma Uhum. coisa ligada a outro setor. Mobilidade, é. O prêmio Salão Design é design moveleiro, é obrigatoriamente móvel. Então tá. Bom, gente, estamos batendo exatamente a hora. Eu quero muito agradecer, mas antes de tudo, parabenizar vocês quatro e pelo prêmio que estão representando, o IFE, por um assunto que eu considero realmente caro no momento, que é a sustentabilidade, mas não nesse discurso marqueteiro e superficial, e sim de maneira profunda. Então, o IFE, com esse grupo de jurados que analisam de forma e dão apoio ao júri como um todo, nesse quesito, isso é praticar, né? É fazer design de verdade, e isso é muito legal. Né? O BDF BW com o prêmio sustentável, com esse troféu maravilhoso em 3D, com esse conceito, é realmente uma atitude, né? Isso é muito bonito. Giovanni, teu prêmio transmitido, olha o quanto de carbono não estamos aí jogando no ar, com mobilidade das pessoas, né? Então isso é muito legal, acho que serve para todos pensar nessa transmissão ao vivo. E Dionísio, aqui esse olhar e esse destaque que você deu a buscar, né, madeiras diferenciadas dentro de e com esse olhar da madeira, principalmente reflorestamento do nosso país, isso é fundamental. Então, eu quero agradecer você, Juliana Bus, Relações Internacionais do Centro Brasil Design e representante do IFE aqui, por sua participação. Letícia também, diretora superintendente do Centro Brasil Design e coordenadora do BDF BW. Muito obrigado por ter organizado e por ter me convidado a participar aqui como mediadora desse bate-papo. Dionísio de Bortoli, agora arquiteto, designer, coordenador do Prêmio Salão Design. Um prazer conhecê-lo, nós não nos conhecíamos, né? E muito obrigado por sua participação. E Giovanni Vanucci, eu sou fã, ele sabe disso, que é sócio da Vanucci Brand Design e diretor-geral do BDA, né? Que é o Prêmio Brasileiro agora de Design. Muito obrigado por sua contribuição. Quero agradecer e parabenizar a todos por terem tirado um tempo nas suas agendas para que pudessem realmente trabalhar a informação e desenvolver aí o letramento de futuro, que isso é fundamental no momento que a gente vive. Boa tarde a todos. Aliás, agora é boa noite, tá bom? E Obrigado, até Mônica. breve. Até breve. Tchau, Beijo. gente. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Qualquer Obrigado. dúvida, tem o site do BDA, que eu esqueci de falar. Isso, exatamente. Todos têm site. Com Isso. certeza devem ter outras dúvidas que aí são mais detalhadas. Vocês podem tirar diretamente no site e mandando. Todos os sites têm e-mail para que você e telefone para que vocês possam entrar em contato com e ter mais informações, ok? Boa noite, Obrigado, Boa obrigada. boa noite. noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.